Em João capítulo 5, no verso 24, o Senhor Jesus explicando a sua missão, ele diz o seguinte, capítulo 5, verso 24 do Evangelho segundo João. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja que Jesus ele fala aqui, trazendo a segurança dos crentes. Tem a vida eterna. Ou seja, aqui está dizendo que no momento da conversão, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo coloca essa sequência, essa mecânica da salvação, no capítulo 1, verso 13 de Efésios, dizendo que assim também nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo também em Cristo crido, nós fomos então selados com o Espírito Santo da promessa. E a palavra diz que o Espírito é o penhor, é a garantia de que Cristo voltará para buscar os seus. E então Jesus diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna, passou da morte para a vida, mostrando o que Paulo disse ali em Colossenses capítulo 1, verso 13, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O apóstolo Paulo também explica isso lá na carta aos Efésios também, no capítulo 2, verso 1 a 5, quando diz que estávamos destinados à ira de Deus. Nós éramos por natureza filhos da ira, porque se o pecado de Adão, ainda que toda a raça humana não tenha pecado, a semelhança de Adão, esse pecado nos alcançou, nós nascemos em pecado, nós nascemos em direção à ira de Deus. Todo mundo, todo ser humano, não há um justo sequer, todos pecaram, todos se extraviaram, todos foram totalmente e em tudo corrompidos e depravados. Então Paulo diz, estávamos destinados à ira de Deus. Éramos por natureza filhos da ira. Mas o apóstolo Paulo diz que ele, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos vivificou. É isso que o Senhor Jesus diz aqui em João 5,24. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Passou da morte para a vida e não entra em juízo, porquanto agora, justificados, pois mediante a fé. Porque a palavra diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, e a pregação a pregação pela palavra de Cristo. Então, nós recebemos essa fé salvadora a partir do momento que nós ouvimos a mensagem do Evangelho. E essa mensagem é para todos. Então aqui o Senhor diz, tem a vida eterna e não entra em juízo. Aqui está a segurança. Só que, quando nós vamos para Mateus capítulo 24, no verso 13, o próprio Senhor Jesus também diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Então, nós temos entre esses dois versículos algo chamado de perseverança. Jesus em João 5,24 diz claramente, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Passou da morte para a vida e não entra em juízo. Ou seja, houve um novo nascimento, passou da morte para a vida, né? Vivificados, e estávamos mortos nos delitos e pecados, por causa do pecado de Adão. Todos pecaram, nós ouvimos a mensagem, nós respondemos a mensagem, ao chamado, né? Porque a palavra diz em Hebreus 3, verso 1, que também fomos feitos participantes da vocação, não só participantes de Cristo, temos nos tornados, né? Versículo 14 de Hebreus capítulo 3, como participantes do Espírito Santo também, dos poderes do mundo vindouro, de Hebreus capítulo 6, verso 4, e participantes da vocação, que a vocação, em Filipenses capítulo 3, verso 12 a 16, é um convite ao lugar celestial. Então,
nós temos isso. Jesus garantiu. Só que Deus, em sua soberania, capítulo 2, no verso 10 de Efésios, ele, desde a eternidade passada, preparou obras para que andássemos nelas. E nisto entra a eleição e a perseverança. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Então, entre João 5,24, aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, tem a vida eterna. Mateus 24,13 diz que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, estamos salvos e seremos salvos. E para esse seremos salvos, será salvo, o Senhor então preparou obras para que andássemos nelas. Preparou meios para que produzíssemos frutos. E frutos em abundância. E bons frutos. E frutos que permaneceriam. João capítulo 15, verso 2 e 6, o Senhor Jesus fala exatamente isso. Todo ramo que estando em mim, um termo que ocorre mais de 160 vezes, é muito importante gravarmos isto. Mais de 160 vezes no Novo Testamento usa-se o termo em Cristo, simbolizando a nova criatura, o novo nascimento, a nova vida em Cristo. Agora não estamos mais no império das trevas, mas estamos no reino do Filho e do seu amor. E para tanto, Deus delegou responsabilidades ao ser humano. Veja, estávamos mortos, Ele nos vivificou e nos elegeu para que andássemos nessas obras que Ele de antemão preparou. E em todas as cartas, os apóstolos nos chamam a esta compreensão. Os apóstolos escreveram inúmeras advertências. A palavra diz em 2 Timóteo, capítulo 4, na primeira e na segunda carta, o Espírito expressamente adverte. Então, a palavra diz que Deus nós somos eleitos nele, que Ele é antes da fundação do mundo, e que Ele preparou obras para que andássemos nelas, desde antes da fundação do mundo, nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. E o apóstolo Paulo condiciona. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 24, verso 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Paulo fala em Colossenses capítulo 1, verso 22 e 23, que por meio do sacrifício de Cristo, porque Deus condena o pecado de Adão no corpo físico de Cristo, como oferta pelo pecado, por isso que João vê, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a representação do Cordeiro Pascal ali em Êxodo capítulo 12, 5, vê esse Cordeiro, Cristo, e aí Paulo fala em Colossenses capítulo 1, verso 22 e 23, Cristo como oferta, e através desse sacrifício nós fomos então eleitos para sermos santos e irrepreensíveis e inculpáveis nessas obras que Deus andou para que de antemão andássemos nelas. Ele preparou para que andássemos nelas para trazer responsabilidades ao ser humano. Salvos por graça, mas eleitos para um propósito. A responsabilidade do ser humano de conhecer as Escrituras, de andar nas Escrituras, de temer a Deus, de se desviar do mal, de fazer a obra de Deus. Por isso que Paulo diz, quando ele menciona isso, ele fala, se vocês permanecerem em fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Veja, o Espírito Santo da promessa. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa, João 1,25, João capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 25, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Por isso que nós não devemos nos afastar disto. E quem tem essas promessas se purifica. 2 Timóteo capítulo 2, verso 25, 1 João capítulo 3, verso 3, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, se purifica, anda com Deus, se santifica, se afasta do pecado, se afasta de companhias que Deus não se agrada, se afasta daquilo que vivia, que era o antigo trato, da antiga natureza,
da forma que vivia, hoje vive para Deus. É isso que simboliza o ser uma nova criatura. E se alguém está em Cristo, e por isso que Jesus diz em João capítulo 15, e todo ramo que estando em mim não produzir fruto, se não andar nas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, não vai produzir fruto. Vai ficar inativo e infrutuoso no pleno conhecimento de Cristo. Vai ficar esquecido da purificação dos pecados de outrora e não vai confirmar então a vocação e a eleição. 2 Pedro capítulo 1, verso 8 a 10. Então, meus irmãos, a única forma de nós não nos desviarmos da verdade, a única forma de continuarmos buscando a Deus, mesmo com os problemas, mesmo com as tribulações, mesmo com as dificuldades, é o que o escritor aos Hebreus escreve aqui no capítulo 2 da carta aos Hebreus, dos versículos, vamos ler apenas os versículos 1 a 3, o escritor aos Hebreus diz dessa forma: por esta razão, importa que nos apeguemos com maior firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ou seja, aqui está a palavra de Deus. Você se apegava antes à palavra de Deus? Então, por esta razão, por não negligenciarmos tão grande salvação, nós devemos agora nos apegar com mais firmeza. Mais firmeza ouvindo a Bíblia. Mais firmeza nos santificando, porque a Bíblia diz que sem a santificação, sem uma separação para Deus, nos moldes bíblicos, não veremos ao Senhor. Então Jesus diz, aquele que crê em mim passou da morte para a vida, tem a vida eterna. Em João 5,24, mas Mateus 24,13, ele diz, aquele porém que perseverar até o fim. E a palavra diz que como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então vede que aquele dia se aproxima. Os acontecimentos estão aí, as profecias estão aí. Nós estamos vendo inúmeros crentes se desviando da verdade. E isso é possível sim, o crente se desviar da verdade. Mesmo que foram chamados por Deus, mesmo que receberam pleno conhecimento da verdade, mesmo que foram iluminados, coisas estas disponibilizadas somente aos eleitos. Efésios capítulo 1, verso 17 e 18, Hebreus capítulo 10, verso 26, pessoas que foram purificadas dos pecados e retrocederam, 2 Pedro capítulo 1, verso 9, pessoas que foram justificadas um dia e retrocederam, Hebreus capítulo 10, verso 38. Portanto, importa, porque se nós não nos apegarmos, as más conversações vão corromper os bons costumes, pessoas se afastam, pessoas criam um coração de incredulidade que vai afastá-las de Deus, endurecidas pelo engano do pecado, uma raiz de amargura, e elas então vão cair da graça, elas vão se apartar da graça e vão começar a ter Deus como inimigo delas. Então, por esta razão importa que nos apeguemos com maior firmeza às verdades ouvidas. As pessoas estão desprezando de fato aqueles que estão pregando o evangelho e estão se cercando de mestres segundo as suas próprias cobiças. É isso que diz, né? A escritura lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 4. Portanto, por esta razão, importa que nos apeguemos com maior firmeza às verdades ouvidas, para que em tempo algum nós nos desviemos delas. Irmãos, permaneçam. Mesmo em meio às dificuldades, permaneçam, se apeguem às Escrituras, procurem locais sérios de pregação bíblica, onde exaltam a Cristo, não pelo que Ele pode te dar, mas por sua morte, pelo seu sacrifício expiatório, por sua vida em santificação e por seu retorno físico à terra, que não está longe de acontecer. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.